O engraçado é que quando Deus usa alguém para dizer que só ele, a pessoa entra em desespero. Enquanto está na mão do homem, ele cria expectativa. Ele, esperança, doutor, eu vou ficar bom, né? Aí ele diz, não, só Deus. Aí você entra em desespero. É porque, queridos, a glória de Deus, ele não dá para ninguém, ele não divide com ninguém, entendeu? Quando Deus quer revelar e manifestar a glória dele, olha, homem nenhum pode ter participação, é Deus mesmo. Você vai ter a certeza e a convicção que só o Senhor para fazer o que Ele fez. Depois, quando a gente vai dar um testemunho, a gente não diz assim, rapaz, Deus é lindo, Deus, você passou pela pandemia. Tem pessoas que deram testemunhos agora recentes, dizendo, olha, pastor, você não sabe o que eu passei, eu vi a morte. Quantas pessoas chegaram para mim, até o meu irmão Daniel Regis, está bem, graças a Deus, se tratando, porque não é fácil passar por essa enfermidade. Ele teve 80% do coração dele, do pulmão dele comprometido, né? Ele disse que viu a morte. Mas ele estava preparado para, se fosse o Senhor que tivesse chamado, amém. Mas ele viu a morte, e o Senhor o permitiu voltar. Ele disse que teve uma experiência tão profunda com Deus, depois ele vai me contar. Que, queridos, tem hora que a pessoa, quando sai desse contexto, a pessoa sai maravilhada, ela sai mais edificada, dizendo, depois ela diz assim, olha, valeu a pena, ninguém quer passar, mas depois que passa, ele diz, valeu a pena passar. Como o Jó mesmo passou 1 ano naquela provação, e Jó depois que passou pela provação, aí Jó disse, olha, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu posso contemplar a tua face, agora eu posso viver e andar contigo. Que coisa maravilhosa, né? Agora quem quer passar o que ele passou? Quem é que quer passar o que muitas pessoas passaram, e que não tinha perspectiva de volta e voltaram? Eu quero dizer que essas pessoas que passaram por essas situações, certamente nunca mais serão as mesmas pessoas. A pergunta é, será que você precisa passar pelo que elas passaram? Você precisa ter uma experiência que elas tiveram para ter uma vida diferente e poder declarar, nunca mais eu serei a mesma pessoa? Você não está entendendo. Deus está te dando a oportunidade de você não ter que sofrer o dano da perda, de passar pelo vale da sombra da morte, talvez de ter uma experiência em que fosse necessário você passar para conhecer a Deus mais de perto, para que você pudesse reagir, para que você pudesse naturalmente, eu creio que as coisas não acontecem naturalmente, nós somos apertados de um lado para o outro, somos pressionados, a vida que a gente tem vivido, queridos, apesar de nós muitas vezes não passarmos pelo que muitas pessoas estão passando, mas nós estamos acompanhando, e Deus muitas vezes permite você acompanhar, para que você aprenda sem precisar passar, e Deus está dando oportunidade, e Deus está dizendo, eu por enquanto estou criando um caminho mais fácil, menos doloroso, mas se preciso for, eu vou engrossar o caldo, se necessário for, eu vou apertar um pouquinho, eu vou dar uma pressão maior, tudo isso para que os nossos olhos se abram, para que a gente possa perceber, queridos, que nós não estamos aqui simplesmente passando um tempo, uma chuva, nós não estamos aqui simplesmente assistindo tudo que está acontecendo, mas Deus te chamou para fazer a história,
Deus te chamou para você ser diferente nesse mundo, afinal você foi chamado para ser separado. O que é ser santo, pastor? Ser separado. Separado de quem? De onde? Deste mundo, irmão. Esse mundo não tem nada para você não. Esse mundo não vai lhe oferecer nada não, queridos, porque a Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno. Não o mundo cosmos, criação de Deus, obra das suas mãos, mas mundo sistema, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis, não tomai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, Paulo está falando aqui de mundo de mente, de entendimento, de mentalidade. Por quê? Porque na verdade o que rege o mundo é o sistema, e o sistema que hoje impera na nossa nação é um sistema totalmente comprometido com as trevas, é um sistema corrupto, é um sistema que mata, que destrói, e o mentor desse sistema a gente sabe que é o nosso adversário, que é inimigo de Deus. E a Bíblia está dizendo, não vos conformeis, não vistais a roupagem deste mundo, não se conforme com a mentalidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E as pessoas às vezes não têm discernimento, não entendem, queridos, e às vezes quer mudar pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, e não é assim que funciona. Eu vejo crentes hoje, não, nós temos que ir para as ruas, nós temos que mudar o Brasil. A Bíblia não diz que é com a sua força e nem com as suas armas. Infelizmente, há tempos atrás foi necessário usar armas, né? Mas não foi o modelo de Deus. O modelo de Deus nunca é pelas armas do homem, armas físicas. Deus não precisa disso, queridos. Eu tenho falado com alguns pastores, amigos, que infelizmente têm sido contaminados com o sistema, e as pessoas têm ficado indignadas, as pessoas têm se revoltado, e ainda tem igreja, você tem que se revoltar. Você não tem que se revoltar, você tem que ser liberto do mundo, você tem que enxergar o mundo como ele é, e a única forma de você enxergar o mundo como ele é com a visão de Deus, irmãos. Você vai olhar para a história, você vai ver situações onde Abacuque estava vivendo num mundo como o nosso, de injustiça, de perseguição, e o profeta clamava, até quando, Deus, tu não está vendo o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e o Senhor não se manifesta, o Senhor não se revela? Até quando? Impera a injustiça, e as pessoas estão sofrendo injustamente, e ele clamava, e Deus não se revelava. E quando Deus se revela e se manifesta, Deus responde exatamente o contrário de tudo que ele estava clamando e de tudo que ele esperava. De fato, Deus estava usando até os seus próprios inimigos, usando os caldeus, porque Deus, quando quer, irmão, ele usa até o diabo para te abençoar. Mas a questão toda é que o entendimento do que seja abençoar pode ser diferente daquilo que você espera. Deus usou os caldeus para pressionar, para trazer toda aquela perseguição, mas aí se levanta o profeta, e ele faz uma oração, os seus olhos se abrem, e ele então declara, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzem os seus mantimentos, nos currais não haja gado, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda que todo caos seja instalado
aleluia, nessa circunstância a qual estou vivendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele não está dormindo, eu sei que Ele está atento para tudo que está acontecendo sobre a face da terra, eu sei que no momento que Ele se levantar, no momento que Ele se revelar, aleluia, a glória há de se manifestar sobre a terra. Eu sei. Eu posso até não entender, mas eu sei que Ele está no controle. Quando Deus mandou o profeta Ezequiel ir no vale de ossos sequíssimos, Ele perguntou: o que vês, Ezequiel? Eu acho que Deus falou assim: dá uma volta aí sobre onde você está, e tenha o reconhecimento da terra. E agora me diga, o que é que você viu? Porque Deus não deixa ninguém enganado não, irmão. Deus não age na emoção, Deus não age na carne, Deus não age pela sua perspectiva, Deus age pelo seu propósito. Eu vejo um monte de ossos sequíssimos, e aí ele pergunta assim: e poderão viver esses ossos? Tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não entende, mas você precisa entender o seguinte: o que você não entende, Deus entende, o que você não sabe, Deus sabe, e o que você não precisa saber agora, você precisa tão somente entender que Deus está no controle, e na hora certa, para você entender e abrir os seus olhos, Ele vai abrir e você vai enxergar. E ele respondeu à altura dizendo: Senhor, Tu o sabes. Como Pedro, 3 vezes interpelado por Jesus, Pedro também respondeu: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Isso significa que eu posso até não entender a circunstância momentânea, tudo que está acontecendo ao meu redor, posso até não entender, os meus olhos podem até o momento não se abrir, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não vou entrar em desespero como Abacuque. Eu sei que está, aleluia, um caos total, aleluia, na nossa terra. A corrupção, aleluia, está alastrando sobre o sistema político, o sistema econômico. Existe um caos total, caos sanitário, caos político, caos social, aleluia, existe um caos espiritual, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está criando a atmosfera, o cenário para que o Senhor possa se revelar e possa se manifestar. Agora a pergunta é: como é que Deus vai se revelar e se manifestar, queridos? A resposta está no versículo que nós lemos. Deus vai se revelar e se manifestar através de mim,